E aí agora eles vão colocar os do Fábio Luiz lá junto também, tá? Ele ampliou, então, o inquérito que já existia. Eu quero trazer aqui para vocês aqui deixa eu ver aqui. Defesa de Lulinha celebra a decisão do STF, tá? Mas vê que o prejuízo já está consolidado, né? Porque, enfim, as coisas já aconteceram. E também eu vou trazer mais uma. De Lulinha a Flávio, o Brasil precisa de um vazamento amplo, geral e irrestrito. É o que diz aqui o Sakamoto. E vamos ver sobre a gente toda abre a edição de hoje. Por que eles estão falando sobre isso? Falando sobre a investigação da polícia. Já que o vazamento do Lulinha aconteceu, por que não está acontecendo também o do Dark Horse? Por que não estamos falando também do Dark Horse? E é essa a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Gente, bora lá. Gente, tá faltando muito pra live. Eu tô aqui há mais de 1h30 falando. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Gente, fica muito difícil manter programa se a gente não conseguir do Dark Horse estar na primeira instância. O que tá na primeira instância, na verdade, foi o... Tá, vamos lá, vamos destrinchar as coisas. Vamos lá, Kelly. Ela falar, gente, bora lá, vamos pingar, pelo amor de Deus, gente. Senão fica muito difícil a gente fazer programa. Pelo amor de Deus, ainda mais de sexta-feira à noite. Vamos lá, a gente tem algumas situações aqui. O Dark Horse, na verdade, ele tá no âmbito agora, o Mendonça pediu para a PF investigar. Qual é a questão do Dark Horse? O Dark Horse tem dinheiro de emenda parlamentar. Por isso que ele tem que acontecer no STF a questão das emendas, que seria a parte que ficaria com o Dino. Não sei se vocês lembram disso. Que até a defesa do Flávio foi para cima para mandar para o Mendonça. Por quê? O Mendonça, ele investiga o Master. Então, a questão do Dark Horse, ela envolveria emendas de diversos agentes públicos aí, como deputados e senadores. Então, teria que ficar no STF. Mas quem está investigando o Dark Horse mesmo e todos os desvios que tiveram é a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por conta da questão dos Wi-Fis, por conta de todos aqueles supostos dinheiro público, aquelas instalações que usaram dinheiro público. Mas teve também a questão das emendas. Então, é isso que a gente não pode esquecer. Então, essas emendas que foram de 5 deputados e senadores, né? Foram 5 que acabaram financiando o Dark Horse. Não sei, mais ou menos deu para explicar. É porque o Dark Horse a gente não tem nenhuma informação ainda de como que tá a investigação da Polícia Federal. A gente só tem informação desse perito aí que o Motorim falou, que é do caso daqui da Polícia Civil de São Paulo. E aí eles não chegaram nas emendas e também não chegaram na questão de para onde foi o dinheiro e da comparação com o mercado cinematográfico para ver se era mais ou menos do que o habitual. Deu para entender agora? Se mais ou menos deu para entender, eu tentei aqui esclarecer do jeito que eu consegui, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês essa questão do Sakamoto aqui falando caso Lulinha. Enfim, vou colocar o Sakamoto falando: o lobista teria pago o cartão de ex-chefe do gabinete de Lula. Vamos ver o Sakamoto falando isso. Que é o seguinte, gente, essa história que a gente está vendo, ela é terrível, é horrível, sabe? Eu já tínhamos comentado aqui 1 milhão de vezes que filho de presidente não deveria ser lobista, seja o caso do Fábio Luiz, seja o caso do Jair Renan, que aconteceu durante o mandato do pai. Esse tipo de coisa não pode acontecer, sabe? Tráfico de influência não pode acontecer, tá aí no processo de investigação, mas isso não pode acontecer inclusive nas barbas do governo, chegando em gabinete do próprio presidente. Está na fase de investigação, mas como a gente está comentando, tudo isso é um grande absurdo. Contudo,
tão absurdo quanto isso, e tão absurdo quanto aquela possibilidade do Flávio Bolsonaro ter recebido 61 milhões de reais do Daniel Vorcar, dono do Banco Master, não para o filme Dark Horse, que já seria um absurdo, mas para bancar o irmão dele no exterior enquanto estava conspirando contra o Brasil, ou usar em campanha própria dinheiro para ele mesmo, também que é um absurdo, e aí a federal está investigando isso. Tão absurdo quanto esses processos que estão por aí é vazamento seletivo. E aí eu falo o porquê para vocês. Porque é o seguinte, quando o vazamento é seletivo, você fica sabendo parcialmente da história. Você não fica sabendo de tudo. Você não fica sabendo o que aconteceu, você não fica sabendo o contexto, você não fica sabendo... Obrigada, Kelly! Um beijo pra você, minha querida! Putz, ajudou demais aqui na nossa meta de hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Quem são os personagens que levam ao caso estar no Supremo Tribunal Federal e não ir para uma primeira instância, porque está em sigilo de justiça. Só que, veja só, está em sigilo de justiça, só que fica pingando, fica vazando. Só que não vaza tudo. Não vaza aquela coisa, esparrama, etc. Não, a gente não sabe o que tem lá, então vaza apenas um pedaço. Ah, você está criticando o jornalista? Não, pequeno gafanhoto, meu pequeno leprechal, não estou criticando os colegas, inclusive os colegas que conseguiram informação, parabéns, estão lá buscando, apurando, conseguem informação, checando a informação e vendo que ela não é mentirosa, etc. Beleza, você tem um interesse jornalístico lá no meio. Também tão pouco, você está criticando a Polícia Federal como instituição? Não, Polícia Federal é um patrimônio nacional. Graças à Polícia Federal, grandes casos e grandes sacanagens foram resolvidas. Graças à Polícia Federal, você tem um crime organizado levando saraivada sem uma bala. Sabe? Investigação que sufoca economicamente. A Polícia Federal é fundamental. Agora, não significa, contudo, que você não tenha grupos lá dentro, pessoas lá dentro, que acabem vazando de forma de conta-gota só uma parte que interessa, enquanto tem outras coisas que ficam sem saber. Então... Aqui a Leda falando, a fofoca só vale inteira, concordo, Leda. O que acontece? O que o Brasil precisa? O Brasil, num período eleitoral como que a gente está vivendo, a gente precisaria que todas essas informações viessem a público. Por quê? Exatamente para que essas informações caindo em público, em conta-gotas, não sejam usadas para construir e reconstruir a realidade do jeito que quem está vazando quer. E aí tem um ponto no meio disso. Você vai falar, mas isso não atrapalharia as investigações? Não tem... Claro, atrapalharia as investigações, né? Só que aí você tem uma balança importante. De um lado, você tem um vazamento seletivo que está acontecendo, e sob a justificativa de não atrapalhar as investigações, e continua acontecendo vazamento seletivo. Por mais que o ministro André Mendonça tenha mandado apurar, por mais que seja proibido, que é proibido, está em sigilo. Mesmo assim, o pessoal vai vazando. Só que pior do que o risco para a investigação é o risco para a democracia. Porque o que está acontecendo agora com o Fábio Luiz pode acontecer amanhã com o Flávio Bolsonaro. Sim, nós não estamos falando aqui, ao contrário do que as torcidas organizadas... que promete! Porque até agora foi só a imprensa que falou do caso do Flávio. Até agora não teve um despacho, não teve uma linha do STF sobre o Dark Horse. Promete para mim, o Sakamoto, que vai ter fofoca do Flávio, porque, olha, já tem música, já tem tudo, e não tem um despacho até agora do caso Dark Horse do STF. Só tem um pedido de investigação do Mendonça. Só! É a única coisa que tem. Tá? Exceto a questão, como eu falei para vocês, das emendas, tá? Mas aí não são só as emendas Dark Horse, são diversas emendas. E aí, até que a Kelly perguntou, a gente tem uma questão do caso do Maranhão também, tá? E é por isso que o Dino tá sendo tão perseguido no Maranhão, tá? É por conta da investigação dele das emendas. E teve caras, o Maranhãozinho lá e outros políticos do Maranhão que foram pegos nessas histórias. Enfim, as torcidas organizadas devem estar, não, A ou B, não, é A e B.
Sabe, o que vai estar pegando o Fábio Luiz agora vai pegar o Flávio daqui a pouco, quando as informações sobre Dark Horse começarem a vir a público. E vão vir. Não tenha dúvida. Sabe? Porque na hora que o negócio vai começar a brotar, vai começar a surgir. E é ruim também. Deveria ter o quê? A Polícia Federal convocando diante disso umas coletivas à imprensa e colocando em público tudo isso. Botando tudo isso em pratos limpos. Vai atrapalhar a investigação, mas é melhor do que atrapalhar a democracia. Do jeito que tá, com vazamento seletivo, com conta-gotas, o que a gente tem no final das contas é uma situação que acaba atrapalhando na formação da opinião pública. O Brasil merece um vazamento amplo, geral e irrestrito. E, por outras palavras, resumindo tudo que eu falei, gente, a expressão pega fogo cabaré significa o cabaré inteiro, significa toda a casa noturna. Né? E aí vai de Fábio Luiz, ou seja, Lulinha, até Flávio Bolsonaro. É o filho do Lula e o filho do Jair. Pega. O que ele tá querendo dizer aqui é muito importante. É assim, então já que vazou de um lado, então derruba tudo, vamos colocar para jogo, põe para jogo, vaza tudo, porque o que acaba acontecendo? Esse tipo de coisa é manipulação. Então, ou você é totalmente transparente com a investigação, ou senão você precisa aí realmente fazer um processo administrativo interno para ver quem que tá vazando isso, que é o que tá acontecendo aí do Mendonça, que foi por isso que ele puxou a questão do vazamento dos dados do Lulinha lá para o inquérito que já existia por conta de vazamento da Operação Sem Desconto, porque esse tipo de coisa não pode acontecer desse jeito. Então, como eu falei aqui para vocês na matéria do Nassif aqui no começo da live, tem um monte de crime acontecendo. Porque se são agentes da Polícia Federal que têm o dever de investigar e manter o sigilo desses dados, então a coisa tá muito mais feia do que a gente tá imaginando. O buraco tá muito maior do que aquilo que a gente tá imaginando. Entendeu? Então, o que o Sakamoto tá querendo dizer é que do jeito que as coisas estão, tá tudo errado. Tem coisa errada dentro da Polícia Federal. Então, precisa que os ministros do STF escancarem o negócio, porque senão tá cada um contribuindo para que a coisa realmente seja politizada. Agora, se a gente quiser a manutenção da democracia e do devido processo legal, escancara tudo. Então, é transparência total, e aí deixa que as pessoas concluam aquilo que elas quiserem. Então, pela lei, é isso que o Sakamoto tá querendo dizer. Pela lei, libera tudo. Então, para. Então, na dúvida se vai vazar mais ou se vai vazar menos, libera geral. E aí, cada um que lute com o seu cada um. Aí, cada um que faça que forme aí o seu juízo de valor. Mas, da maneira com que as coisas estão, e aí eu vou ser chata, eu vou ter que ser chata, vocês sabem que eu sou com isso. Da maneira que está sendo feita, é exatamente os mesmos passos que aconteceram na Lava Jato para criar um factoide que não é um crime, mas que vai prejudicar a imagem do presidente Lula, mesmo todo mundo aqui sabendo que o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, desculpa, tá? Os amigos dele que falam por ele. O Fábio Luiz Lula da Silva, ele não é candidato a presidente, ele não é candidato a deputado, ele não é candidato a senador, ele não é candidato ao governo do estado. E não há, até agora, nenhum tipo de contratação formalizada, nenhum recebimento de transação financeira em favor de Fábio Luiz Lula da Silva que justifique todo esse circo que está sendo armado. Então, eu aqui estou trazendo isso para vocês. Exatamente, Leda, aí não tem jogo político. Mas aí é a lei. Aí é a lei. Eu estou aqui para isso. Para falar para vocês como é que tem que ser. E como é que está sendo. Para desmistificar. Vocês sabem que aqui, ó,
Fecha a revelação. Aqui ninguém morre na dúvida. O que eu puder esclarecer com o meu conhecimento técnico-jurídico, eu vou esclarecer. Então, é o que eu tô querendo dizer para vocês. Aonde é que tá? Aonde é que tá aqui? E mesmo se tiver, tá, o Lulinha tá envolvido, tá. E no que isso, e o que é que tem a ver com o presidente Lula? Então, é por isso que a gente traz esse tipo de informação. Para quando você chegar lá para sua vizinha, tá? E eu tô falando isso para vocês, quando chegar lá para sua vizinha, porque sempre tem aquela vizinha que vai votar no Lula, começa a ouvir esse monte de manipulação e fica na dúvida. Aí vocês vão lá, porque vocês são pessoas aqui de qualidade, que tem informação de qualidade, que tem opinião, com embasamento, vocês vão chegar para essa pessoa e falar assim, isso é uma manipulação. Isso está feito porque as eleições se aproximaram, as campanhas começaram. Isso está sendo feito desde o final do ano passado para prejudicar a imagem do presidente Lula. Na verdade, desde quando começou a CPI do INSS, estão tentando prejudicar a imagem do presidente Lula. O Fábio Luiz Lula da Silva estão tentando prejudicar desde 2002. Desde a história da Ferrari de ouro, desde a história de que ele era o dono da Friboi, que ele tá fugido na Espanha. A gente não pode ser inocente, a gente precisa entender o que vai para onde, de onde a coisa vem e para onde a coisa vai. A gente está diante da mesma manipulação, sabor Sérgio Moro, que a gente viveu na época da Lava Jato. A Trevosa falando aqui, essa lobista pode estar mentindo? Cara, se o Lulinha, ele é uma pessoa que não sabe escolher amigo, aí já é um problema que não é um problema da Lindiane, que não é um problema da Trevosa, desculpa, eu não lembro o seu nome, Trevosa. Eu acho que eu já vi o seu nome, mas eu não me lembro. Você tem um nome bonito, né? Você tem um nome alemão, eu acho, mas não lembro o teu primeiro nome. Não adianta o Denilton falar aqui. Se o Lulinha não sabe ter amigo, aí é problema dele. Mas aí eles que vão pra cima da pessoa certa. Se ela recebeu, se ela armou, se ela fez, ela que seja punida pelo que ela tiver que ser. Mas até agora não tem nenhum contrato que foi firmado. Nenhum contrato que foi firmado. A gente não pode, e aqui o que a Kelly falou, diferente de um tal filme, pois é, Kelly. E é esse o ponto, minha amiga, que você chegou. O Dark Horse, gente, tem transferências internacionais. Tá? Áudios e transferências internacionais. Visitas do Flávio ao Daniel Vorcaro com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Tá bom para vocês? É nisso que a gente tem que tomar cuidado, né? De como às vezes a gente pode tropeçar num negócio. E aqui eu concordo com a Trevosa. Mas a Roberta Luxinger é problema dela. Se não tem nada na conta do Lulinha, é isso. Escancara tudo mesmo. Vamos pro pau, então. Vai lá, fala tudo o que tiver que falar. O próprio Lula já falou isso. Só que aqui em relação a ela contar vantagem. Ah, mas então, aí que tá. Ela pode ter feito isso. Ela pode ter usado o nome dele para contar vantagem. Eu não duvido, Trevosa. Eu realmente não duvido. Sabe? Eu não duvido de verdade que ela possa ter usado. Agora, o que a gente precisa aqui ter é a vantagem recebida. A vantagem, ele recebeu alguma vantagem? O Lulinha? Ele recebeu algum dinheiro? Ele assinou algum contrato? Tem algo diretamente ligando a ele? Algum benefício, alguma coisa? Então, nem a ela a gente conseguiu ainda ver nenhuma contratação que tenha sido feita nessa história. A gente teve esses empréstimos enrolados dela com o tal do Marcola.
e o presente. Mas e aí a vantagem? A gente precisa ter um crime e não tem o crime ainda. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!